a Deus, boa noite. Para você que está aqui, boa noite para quem está em casa. Que bom podermos adorar o Senhor. Que bom podermos nos reunir, embora com um número reduzido. Mas a palavra ela sempre fala sobre resultados. Quem se preocupa com resultados precisa ler melhor a palavra de Deus. Jesus ele disse: onde estiverem 2 ou 3. Quando Jesus fala da igreja, quando Jesus fala do seu corpo, quando ele fala do seu rebanho, no Evangelho de Lucas, ele diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou vos dar o reino. Pequeno rebanho. Isso demonstra que quem se impressiona com números, com quantidade, somos nós, somos os homens, são as pessoas. Jesus não está preocupado com multidão. Jesus não está preocupado em demonstrar resultado. Jesus está preocupado em edificar o seu reino. Jesus está preocupado, se é que ele se preocuparia com alguma coisa, em que nós entendamos o reino, em que nós vivamos o reino e que ele possa ser formado em nós. Nós vamos abrir a palavra do Evangelho de João, capítulo 14, verso 25. Glória a Deus. Ele diz assim, João 14, 25. E eu quero falar nessa noite sobre aprenda a depender do Espírito Santo. Jesus diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? Amado, Jesus passou uma boa parte do seu ministério demonstrando para os discípulos e ensinando aos discípulos o quanto eles precisariam depender de Jesus. Jesus imprimiu no coração dos seus discípulos uma dependência. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos, por exemplo, que quando Pedro precisou pagar o imposto, Jesus proveu o recurso e disse para ele: vai lá, lança a tua vara, lança o anzol, pesca o peixe, e dentro do peixe tem uma moeda, e com essa moeda você vai lá e paga o imposto. Então Jesus supria. Jesus ele criou forma de suprir as situações, as necessidades dos seus discípulos. Jesus estava presente naquele casamento quando acabou o vinho, e Maria vem e diz para ele: faça alguma coisa, quem sabe agora a hora de você se manifestar. E Jesus disse: não é minha hora ainda. E ela insistiu e disse assim: faça tudo que ele disser. E aí Jesus foi lá e transformou a água em vinho. E o interessante é que houve aquela transformação da água em vinho, e o mestre de cerimônias prova aquele vinho que chega e diz: meu Deus, eu nunca vi isso numa festa, onde o melhor vinho é servido depois. Então nós vemos que todas as vezes que se fala desse milagre de Jesus, e se perguntam: o que faltou no casamento em Caná da Galileia? As pessoas dizem: faltou vinho. Mas não faltou, porque Jesus supriu. Mas sempre se fala que faltou vinho. Outra situação, eles precisavam de alimento. Jesus veio e multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Outra situação, a sogra de Pedro estava doente. Jesus foi visitá-los e ele curou a sogra de Pedro. Então ele passou muito tempo ensinando os discípulos a depender dele. E
e eles foram se tornando cada vez mais dependentes de Jesus. Agora, Jesus vai partir, e ele começa a preparar os discípulos para a sua partida, mas ele diz assim: olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não se preocupem, porque o Pai vai enviar o Espírito Santo, e ele vai estar convosco. Ele vai vos, assim como eu ensinei, ele vai ensinar para vocês, ele vai falar de mim, e ele vai glorificar o meu nome. Agora, os discípulos, esse relacionamento, essa dependência, ela passa para um outro nível, porque agora eles não podem depender de Jesus, e eles têm que aprender a depender do Espírito Santo. E depender do Espírito Santo já era um desafio. Por que já era um desafio? Porque assim, Jesus era uma pessoa, então era mais fácil, né? Você chega para Jesus e diz: Senhor, não tem pão, Senhor, não tem vinho, Senhor, a minha sogra está doente. Então Jesus está ali, é uma pessoa, é palpável. Mas aí ele vem e diz assim: olha, agora vocês vão ter que lidar, vocês vão ter que se dirigir ao Espírito Santo. Eu vou para o meu Pai, eu vou me assentar à direita do Pai, e quem vai ficar aqui é o Espírito Santo. Então, quando Jesus partiu, quem ficou na terra atuando, se movendo, é o Espírito Santo. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, ele está sentado à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo fica aqui na terra. A participação de Jesus, por exemplo, na nossa salvação, o que Jesus fez? Quando o Espírito Santo vem, ele nos convence que somos pecadores. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, nós recebemos a Jesus. Jesus vem e lança na nossa vida um fundamento. O fundamento. Depois, acima desse fundamento, algo precisa ser edificado. Muitos pensam que o processo todo de salvação, ele se conclui no simples fato de ter recebido Jesus. Não, receber Jesus é o primeiro passo. Receber Jesus é a colocação de um fundamento. Mas a palavra de Deus, ela diz, quando ela fala sobre nós, igreja, ela diz assim: vocês são vocês são um templo. Outra vez ela fala: vocês são um edifício. Vós sois edifícios de Deus. Então, se você passar numa rua e lá uma construtora, ela começar a construir um edifício, e você passa ali e está só o fundamento colocado, já está pronto o edifício? Não, está posto só o fundamento. Sobre esse fundamento se precisa construir, se precisa edificar, precisa construir, precisa edificar, com base no fundamento. Agora, o que eu quero perguntar nessa noite: quem tem a responsabilidade de edificar sobre esse fundamento? De quem é essa responsabilidade? Quem é? É nossa, é sua, é minha. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10. O apóstolo Paulo, falando sobre edificar, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele. E aí ele diz: porém, cada um veja como edifica. Quem é responsável por edificar? Cada um é responsável por edificar. Cada um é responsável por seguir nessa construção. Mas aí o que o Espírito Santo faz? Se alguém diz assim: não, mas eu não estou sendo edificado, o Espírito Santo não está edificando a minha vida. De quem é a responsabilidade de edificar? Cada um é responsável
de edificar a sua parte. Cada um é responsável por edificar. Mas o que faz o Espírito Santo? Ele está me ajudando, ele está me ensinando, disse Jesus. O que o Espírito Santo está fazendo? Qual é a atividade do Espírito Santo então? Formar Cristo em mim. Como ele vai formar Cristo em mim? Quanto mais eu exponho a palavra, quanto mais eu recebo de Cristo, mais o Espírito Santo tem recursos e materiais para que seja edificado algo na minha vida. É mais ou menos assim. Eu não sei se você já viu, alguém já viu um banner, esses banners de plástico sendo impresso? Alguém já viu? Nunca viram? Então, a empresa pega uma tira de plástico grande, do tamanho natural, e coloca dentro de uma máquina. E aquela tira é branca, ela não tem nada impresso, ela está em branco. E ele coloca dentro daquela máquina para gravar ali uma imagem, para imprimir ali uma imagem. Então, conforme aquela máquina ela vai trabalhando, ela vai puxando o plástico e ele vai fazendo tiras na horizontal, e cada vez que ele vai e volta, mais uma parte da gravação é feita no papel branco, naquele plástico branco. Ele vai e volta, milhares de vezes. E quanto mais o trabalho vai sendo feito, maior vai ficando a parte que tem uma imagem, e menor vai ficando a parte em branco. O que o Espírito Santo está fazendo? Ele está gravando a imagem de Cristo em nós, na nossa alma, na nossa vida. E quanto mais nos expomos à palavra, quanto mais recebemos de Cristo, quanto mais recebemos do Senhor, quanto mais nos alimentamos do Senhor, mas essa responsabilidade é minha. Quem tem a responsabilidade de edificar? Sou eu. Eu é quem tenho que escolher, eu é quem tenho que buscar, eu é quem tenho que me alimentar. Buscar ao Senhor enquanto está perto. Buscar ao Senhor, que você possa buscar do Senhor. Quando fala do reino, buscar o reino. Quanto mais eu me exponho, mais a imagem de Cristo vai sendo gravado. Quanto mais eu me alimento, mais a imagem de Cristo vai sendo gravado. Mais uma parte daquele edifício está sendo construído. Mas vamos dizer que aquela pessoa morreu, aquela pessoa partiu, aquela pessoa foi chamado, a morte veio buscá-lo por uma direção, por uma decisão de Deus o Pai. Mas a imagem de Cristo ainda não foi completamente gravada. Ainda há uma parte que não foi gravada. É como se lá na gráfica, naquele banner, quando ele estivesse na metade, ou pouco mais, ou pouco menos, faltasse luz. E aí a máquina vai expurgar, ela vai expulsar aquele banner incompleto. Uma parte da gravura foi feita, mas a outra parte não. Mas o trabalho não está concluído. Então aquela pessoa partiu, ela morreu, ela foi para a glória, mas o trabalho não foi concluído, não foi feito. Mas por que não foi feito? Poxa vida, o Espírito Santo não tinha que fazer isso. Não, quem tem que fazer sou eu. Eu é quem tenho que edificar. Cada um cuide como edifica, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele fala sobre o tipo de material que é usado: a madeira, o feno, o ouro, a prata, as pedras preciosas. Aí você vai dizer: tá, pastor, mas o senhor começou falando sobre o Espírito Santo, agora o senhor está falando sobre edificar. O Senhor começou dizendo que nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, ela teve que rapidamente aprender a depender do Espírito Santo. Teve que rapidamente exercitar a sua fé e aprender a orar, aprender a buscar o Senhor, aprender a ouvir o Espírito
Espírito Santo, aprender a identificar a voz do Espírito Santo. Ela teve que rapidamente adquirir sensibilidade para a voz do Espírito Santo, para que ela fosse edificada e pudesse se manter firme nos tempos difíceis. Então Jesus diz assim: olha, eu estou falando isso para vocês, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo virá, ele vai ficar atuando na terra, ele vai estar com vocês. Vocês não estarão sozinhos, ele estará convosco. Jesus assentado à direita de Deus Pai, mas aqui na terra, neste momento, quem está com a igreja é o Espírito Santo. E o que é a igreja moderna? Eu gosto de usar esse termo, e alguns amigos até fazem piada quando eu digo a igreja moderna. É a igreja desse tempo, a igreja moderna. Ela precisa de novo aprender a ouvir e a depender do Espírito Santo. Ela aprendeu a depender de homens, ela aprendeu a depender de pessoas, ela aprendeu a depender que alguém iria colocar a mão sobre a sua cabeça e que as coisas se resolveriam quando essa pessoa colocasse a mão sobre a sua cabeça. Ela aprendeu a depender de muitas coisas, mas ela tem dificuldade de aprender a depender do Espírito Santo. E esse tempo de pandemia, esses dias de pandemia, onde muitos não podem congregar, onde é limitado o número daqueles que podem congregar, é onde a pessoa precisa aprender, e se não aprendeu, depois de um ano de pandemia, talvez não aprenda mais. Se ela não aprendeu ainda a depender do Espírito Santo, se ela não aprendeu ainda a exercitar a sua fé, se ela não aprendeu ainda a orar e a ouvir o Espírito Santo e a entender quando o Espírito Santo está falando com ela, se ela não aprendeu ainda a ser consolado pelo Espírito Santo, se ela ainda está esperando que alguém lhe diga alguma coisa, então essa pessoa, um ano depois de pandemia, ela está com sérios problemas. Ela está em crise, ela está com dificuldade de se manter firme no Senhor. E uma das consequências da pandemia é que quem não tinha alguma raiz de firmeza no Senhor, esse definitivamente abandonou o Senhor. Porque esses tempos de crise, os tempos de crise mostram quem aprendeu a depender do Espírito Santo. Os tempos de dificuldades ensinam quem aprendeu a orar. Os tempos de dificuldades ensinam quem aprendeu a ouvir o Espírito Santo. Os tempos de crise ensinam quem aprendeu a depender do Espírito Santo. Porque nós vivemos dias em que não dá para depender de um auxílio emergencial, não dá para depender de que o SUS vai fazer isso e vai fazer aquilo, não dá para depender de que um amigo vai me resolver e vai me ajudar. Não, são dias de aprender a colocar o rosto na terra, aprender a orar, aprender a chorar, aprender a se consolar no Senhor, aprender a confiar de que Deus o Pai está cuidando da nossa vida. E que o fato de que alguma situação ruim possa acontecer na nossa vida não significa que Ele nos abandonou, não significa que nós estamos largados à nossa própria sorte, porque muitas vezes a bênção de Deus se manifesta em nos tirar alguma coisa. Então eu vejo às vezes as pessoas dizendo: eu tive tal problema, como Deus é bom, olha só, eu estou aqui. Se não estivesse aqui, Deus continua sendo bom. Deus não é bom só porque me dá as coisas. Deus não é bom só porque me favorece. Deus não é bom só quando eu oro e Ele me responde. Deus é bom mesmo que as coisas estejam ruins, e mesmo que as coisas não me sejam favoráveis, mesmo que as dificuldades sejam grandes, mesmo que os problemas se acumulem sobre a minha vida, Deus continua sendo bom. E eu preciso aprender a me consolar no Espírito Santo. Nós lamentamos, nós questionamos agora: mas eu não posso me reunir, mas eu não posso cultuar, mas eu queria ir até lá, eu queria abraçar os irmãos, eu queria isso, eu queria aquilo. E nós lamentamos e questionamos isso. E essa semana, eu creio que foi essa semana que eu publiquei lá, e aí começa nessa pandemia as pessoas dizendo: Jesus vem logo, está muito difícil. E as pessoas acham que Jesus vai vir quando tudo estiver bem, e que Jesus agora, no meio dessa pandemia, Jesus vai
vai vir. Não, as coisas ainda vão piorar mais. Recém começou. Ainda não tivemos que suportar até o sangue, diz a palavra. Não começaram, ainda não estão matando crente no Brasil. No Brasil ainda está tudo legal, a gente reclama, a gente chora, a gente fala, o STF, não sei o quê, o prefeito, o governador, não sei o quê. Mas ninguém está sendo preso ou morto por causa de Cristo. Não aqui. Em outros lugares sim, mas aqui ainda não. Então ainda não está, a coisa ainda não está tão difícil. Mas se nessa pequena situação ainda não se aprendeu a orar, ainda não se aprendeu a confiar no Senhor, ainda não se aprendeu a entregar a vida sobre a direção do Espírito Santo, ainda não aprendeu a identificar o que o Espírito Santo está falando, como diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. O que Deus está falando à igreja? Arrependam-se. O que Deus está falando à igreja? Aprendam a depender de mim. Parem de depender de homens. Parem de depender de tempos. Parem de depender de pessoas. Aprendam a depender de mim. Porque chegará um tempo em que esse seu celular não vai servir para você ligar para alguém, para você chamar alguém. Esse meio de comunicação não vai existir. Chegará um tempo em que você não terá liberdade de cultuar. Chegará um tempo em que você não vai poder dizer, pastor, o que eu faço? Chegará um tempo em que a única saída será dobrar os joelhos e orar, e esperar que a vontade de Deus seja que você viva mais um dia, que você suporte mais um dia, que você aguente mais um dia, que você não dependa de pessoas. Mas se nós não aprendermos agora, essa semana lá no estudo, na aula, chegou na aula de antropologia, e eu pensei, meu Deus, antropologia, meu Deus, você já teve aula de antropologia? Misericórdia. Aí tá, benção, amém, pode ser que alguém esteja ouvindo ali. Chega na primeira aula de antropologia, daí o professor fala de um monte de coisa, fala da criação, fala não sei o que, fala não sei o que, fala não sei o que. Aí ele diz assim, de todas as coisas sobre antropologia, sobre a história do homem, a criação do homem, todas as coisas, uma coisa é certa, e todos os antropólogos já chegaram a essa conclusão. Todos nós, brancos ou pretos, de qualquer cor que sejamos, todos nós tivemos a origem de uma única mulher. Lá na África. Isso então tá. Então vamos lá, vamos de antropologia. Todos vieram de uma única mulher. Não importa qual é a cor, não importa qual é a raça, não importa qual é o lugar do mundo em que esteja agora. Todo ser humano que existiu na face da terra teve a sua origem numa única mulher. Ainda dizem, lá na região da África. Você sabe onde é a região da África? Você sabe o que isso é na Bíblia? Você sabe, né? Você não sabe? A origem de tudo está lá. Foi lá. Então eu disse, então tá bom, vamos estudar antropologia. Glória a Deus. Vamos seguir em frente. Agora, nós hoje precisamos aprender. Eu estava dizendo que eu coloquei nessa semana, ora, como que eu vou esperar que Jesus venha? Jesus vem logo, porque eu estou assim, porque eu estou assado. E Jesus vai olhar para mim e vai dizer, tá, quando é que você vai aprender a depender de mim? Quando é que você vai aprender a orar e a esperar uma resposta? Quando é que você vai ouvir o que eu estou dizendo? Quando é que você vai aprender a ter sensibilidade espiritual? Para que quando eu te dirigir, quando eu te guiar, você vai ouvir o que eu estou dizendo e vai fazer o que eu estou dizendo. Então, meu querido, está muito longe. A igreja primitiva aprendeu por quê? Por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Então, quem espera que Jesus venha? Não, as coisas ainda vão piorar. E nós vamos terminar esse tempo, nós vamos terminar essa era exatamente como ela começou, debaixo de perseguição, debaixo do sufoco. E aqueles irmãos aprenderam primeiro a depender de Jesus, depois a depender do Espírito Santo. Só que depender de Jesus era fácil, ele estava lá, mas agora ele não estava mais. Agora eles tinham que aprender a identificar o Espírito Santo e a ouvir o Espírito Santo. Nós, que somos privilegiados, talvez por ser a geração do tempo do fim, nós
nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a buscar o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Talvez nesses próximos dias tenha uma palavra que eu quero liberar em resposta a uma pergunta que muita gente me faz: como que começou todas as coisas? Como que começou todas as coisas? De onde surgiu o Ministério Viva? Talvez eu libere essa palavra. Essa semana eu acordei na madrugada e me acordei, não vou contar o sonho inteiro aqui, mas eu me acordei que eu estava ministrando num lugar. Eu tinha ido ministrar, estava com alguns pastores daqui do ministério junto comigo. Nós estávamos no Rio de Janeiro ministrando, estávamos no aeroporto voltando para casa. E aí lá no aeroporto nós encontramos uma pessoa, começamos a falar do reino, e aquela pessoa disse assim: eu queria que vocês fossem na minha cidade. E o sonho onde tu mora? Eu não lembro se ele disse que era São Paulo, Rio, ou Curitiba, alguma coisa assim. Eu disse: nós podemos ir lá agora, na volta tem uma conexão nesse lugar aí, nós podemos ir até lá e descer na tua cidade e ir lá ministrar. Vocês podem? Eu disse: posso, podemos sim. Aí conversei com o pessoal e disse: vamos lá. Eu me lembro de ver o Maurício tocando, o Samuel, o pessoal lá. E aí chegamos no lugar, mas não era uma igreja, era um condomínio, era uma garagem do condomínio, uma área aberta com coberturas assim. E aquele homem saiu convidando todo mundo nos apartamentos para vir ouvir falar sobre o reino, que ele queria que falasse sobre o reino. E aí logo encheu muita gente, eram umas 300, 400 pessoas assim, foram se espalhando em cadeiras, bancos e coisas. E aí o pessoal fez o louvor e eu peguei a palavra e comecei a contar por quê, de onde surgiu o Ministério Viva, como tudo havia começado. E fui falando para eles a importância do Espírito Santo, e fui ministrando, liberando palavra e manifestando o reino. Pessoas eram curadas. O evangelho que a igreja precisa hoje aprender é aprender a depender do Espírito Santo. Enquanto nós não aprendermos, enquanto a igreja não aprender, ela estará em maus lençóis. Há um movimento no Brasil agora, que é um movimento para pressionar os deputados e senadores para facilitar as coisas para a igreja. Eles nem me convidaram. Não me convidaram para o movimento, porque eles ainda estão dependendo de que alguém lá no governo faça alguma coisa. Eles ainda não aprenderam que o que a igreja precisa não é de um político, não é de um movimento político. A igreja precisa do Espírito Santo. Enquanto eles estiverem fazendo coisas para depender de homens, Deus vai ficar olhando e vendo: poxa vida, quem tem ouvidos ouça. Ouça o que o Espírito está falando. Esse é o tempo do Espírito Santo. Mais do que nunca é o tempo do Espírito Santo. É o tempo de nós aprendermos a depender do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, Jesus. Vamos orar nessa noite. Como nós precisamos do Espírito Santo, como nós precisamos aprender a ouvir a tua voz, como nós precisamos aprender a ser sensíveis, como nós precisamos a ter sensibilidade espiritual, como nós precisamos aprender a ouvir quando o Senhor fala conosco. Às vezes nós estamos como Balaão, batendo na mula, mas a mula viu o anjo. A mula viu o juízo de Deus, Balaão não viu. Balaão era profeta, mas ele não viu. Às vezes nós estamos esperando alguma coisa ainda, nós estamos esperando alguma resposta, mas Deus já deu a resposta. Deus já falou, o Senhor já liberou a palavra já está se movendo, mas poucos ouviram. Por isso Jesus fala muitas vezes lá no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo abra os teus ouvidos, que o Espírito Santo te ajude a entender, que você aprenda a depender do Espírito Santo, aprenda a orar, aprenda a esperar no Senhor, aprenda a confiar nele, aprenda a não olhar para as circunstâncias,
Aprenda a derramar a sua lágrima diante do Senhor pelo motivo certo. Chore pelo motivo certo. Derrame lágrimas pelo motivo certo. Enquanto você continuar orando e chorando por coisas, enquanto você ainda não aprendeu a chorar por almas, enquanto você ainda não aprendeu a chorar pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão, enquanto você ainda não aprendeu a orar pela corrupção do gênero humano, enquanto você ainda não aprendeu a orar por aqueles que estão partindo, estão indo numa fila única para a eternidade, sem ter ainda aberto o seu coração para o Senhor, enquanto você ainda está orando para que Deus te dê alguma coisa e não ora para que Deus salve vidas e que Deus liberte vidas, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você ainda não aprendeu a depender do Senhor. Ainda não aprendeu a depender do Espírito Santo. Ainda não aprendeu a orar, como Jesus disse, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Ainda não aprendemos, Senhor. Ainda precisamos aprender, Pai. Espírito Santo, ajuda a tua igreja, Pai. Eu sei, Senhor, que muitos ouvem e que muitos entendem, que muitos têm sensibilidade, que muitos estão sujeitos à tua voz, muitos aprenderam a te ouvir, Senhor. Mas ainda há outros que estão dormindo, há outros que ainda estão desligados, Senhor, há outros que ainda não entenderam, outros que ainda não compreenderam o que o Senhor está falando nesses dias. Desperta, Senhor, desperta aqueles que dormem, como diz a tua palavra, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, Senhor, que haja um despertamento na tua igreja, haja um despertamento nessa cidade, haja um despertamento no nosso Brasil, haja um despertamento no nosso Rio Grande do Sul, haja um despertamento nesse tempo, Senhor. Oh Espírito Santo, oh Jesus, o Senhor não nos deixou sozinhos, o Senhor deixou o Espírito Santo, o Senhor deixou o Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele é aquele que nos ajuda a levar o fardo, Ele é aquele que nos socorre, Ele é aquele que nos ajuda, Ele é o nosso auxiliador. Espírito Santo, ensina-nos, ensina-nos, Jesus disse, Ele vos ensinará. Nos ensina, Espírito Santo, que o Senhor possa concluir a obra de formar Cristo em nós. Oh Espírito Santo, vamos à casa, perfumamos ela toda, varamos a mesa, tome o lugar de honra. Sim, Jesus, ensina-nos a depender de Ti, ensina-nos a depender do Espírito Santo, ensina-nos a esperar, ensina-nos a Te ouvir. Da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Passamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Sim, Espírito Santo, tome um lugar de honra, vamos à casa, oh Espírito Santo, perfumamos ela toda, ensina-nos, vamos à mesa, ensina-nos, amém, Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos encerrar ali a transmissão. Obrigado por você que está aí assistindo, que o Senhor te abençoe, que você também aprenda a ouvir o Espírito Santo, que você aprenda a ouvir a palavra, que você permita que Cristo seja edificado na sua vida. Deus te abençoe e a tua família também.